Tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu acredito que compartilhar aprendizados nos inspira. E agora eu comecei esse modelo de mapa mental aqui, eu tô curtindo bastante. Me conta o que você tá achando, se tá dando pra entender e acompanhar o fluxo de ideias. Então hoje eu quero falar aqui, ó, tá aí, ó, o que observar nos seus grupos. Mas como assim? Como assim observar? É porque eu não sei se você viu, mas eu tive um vídeo anterior onde eu falei sobre grupos são difíceis, sim ou não, o que você pode observar em você mesmo enquanto você está dentro de um grupo. E agora eu quero fazer o inverso. O que você pode observar do grupo, tá? O que você pode observar nos seus grupos. Então, começar. Primeiro, vamos observar do lado de fora quantos somos. Quantos somos? Ah, mas por que isso é importante? Porque você começa a entender a dimensão que o seu grupo tem. A dimensão no sentido de, é um grupo pequeno? Eu acho que um grupo pequeno chega ali até 6 pessoas. E daí a gente consegue ter uma organização de fala bem mais simples do que eu falar de um grupo de 15 pessoas, que já se torna um grupo médio, né? E mais que isso, a gente já começa a falar de um grupo grande. Então a gente começa a pensar num modelo diferente. Quando a gente precisa compartilhar ideias, talvez o melhor método de você compartilhar as ideias sejam com subgrupos. Então, pensando nisso, sempre quando tem uma atividade definida para um grupo fazer, então a gente começa a pensar na quantidade de grupos, na quantidade de pessoas que tem dentro desse grupo, para que a gente possa dividir em subgrupos e outras tarefas também de cada grupo. Então, isso vai ser bem rico você observar, tá ok? E um outro ponto que você pode observar aqui é se trata de um grupo formal ou informal. Por que é importante olhar isso? Porque quando a gente fala de formal, a gente traz a hierarquia. Ah, mas por que é importante a hierarquia? Se você vive numa comunidade capitalista, se você vive numa comunidade onde você trabalha para alguém, você sabe essa resposta. Sim, a hierarquia ela é bem importante porque geralmente a gente tem uma pessoa que toma a decisão final. Tem alguém que tem um peso maior na conversa. Opa, vamos lá. Tem um peso maior. E além disso, também existem competências de certos cargos. De cargos que você precisa observar. É da minha competência? Não é da minha competência? Como é que vai ser essa gestão? Quem é responsável por essa gestão? Uma outra coisa que você pode observar também é o método dessa gestão. Então, você é consultado, não é consultado? Isso são pontos que você pode observar num grupo formal. Ah, mas e num grupo informal? O que significa isso, Vanessa? Um grupo informal eu tenho como todo mundo tenha horizontalidade. Não é que um grupo de hierarquia não possa ter horizontalidade, tá? Mas eu quero ressaltar que uma das características mais ricas seria conversar todo mundo no mesmo nível. Então a gente começa a não ter um peso, o peso é igual. E isso é muito bacana. Ah, mas um grupo é melhor que o outro? Não, um grupo não é melhor que o outro. Então a gente retoma aqui que pode ser um grupo formal, informal, como é que essas pessoas se uniram, como é que é essa hierarquia, o que precisa ser. E aí a gente começa também a olhar as demandas, tá bom? Porque as demandas elas vão ser pontos cruciais dentro desse grupo, e aí dependendo de como ele é, que você vai decidir como é que vai ser as demandas e os encaminhamentos também, tá ok? Então isso já são pontos a serem observados. O que mais que você pode observar no seu grupo? Os contratos. Ah, os contratos são demais. Vamos lá, os contratos. Por que os contratos são demais? Porque os contratos podem ser verbais ou não verbais. Podem ser explícitos ou não. O que eu quero dizer com contratos verbais?
quando eu estou num grupo onde, por exemplo, é um grupo de trabalho, a gente decide que todas as pessoas precisam fazer um relatório para todos. E ele vai ficar acessível e público. Então eu começo a fazer um contrato verbal, porque eu estou colocando nessa pauta o encaminhamento, lembra lá quando eu falei sobre demandas e encaminhamentos? Como é que vai ficar isso? Então eu estou precisando conversar com o meu grupo, como é que isso vai acontecer? E aí, qual que são os contratos não verbais? Os contratos não verbais é daquela da omissão, talvez então da ciência. Uma questão importante que seria esses contratos não verbais. A gente aceita as pessoas chegarem atrasadas. E isso se junta muito lá com o explícito ou não. O atraso, ele é permitido? A fidelidade, ela é permitida? E todas elas, eu queria que vocês pudessem pensar que elas estão ali nos verbais, não verbais, no explícito ou não, e principalmente que um vai sempre casando com o outro. Mas por que eu tô falando tudo isso? O que você vai ganhar se você entender isso? Você vai conseguir decidir comportamentos. Ah, mas como assim, Vanessa? Não entendi. Desejáveis ou não. Ou comportamentos indesejáveis. A partir do momento que eu conheço as regras desse grupo e eu começo a trabalhar com a ideia de que existem comportamentos que são aceitáveis ou não, eu posso decidir também como é que eu vou me comportar dentro desse grupo. Olha que rico. Então, quando você vai observando, você vai entendendo quem é a pessoa da hierarquia, você consegue trazer um sentido dentro desse grupo de fluxo, mas a gente vai pensando nisso, a gente traz em comportamentos profissionais, não profissionais, como é que a gente vai poder contribuir com esse grupo. Sempre quero bater nessa tecla, contribuir com o grupo, porque todo grupo precisa caminhar para algum lugar. Pode ser saudável ou não saudável, como a gente já conversou um pouco antes, e entra nisso então essa questão. Como é que você vai investir? O que você vai trazer para esse grupo? Quais são os investimentos que você traz de energia, emocional? Quais são os seus investimentos? Porque energia é um investimento muito grande e emocional é mais ainda. O tempo. E tudo isso você está doando para o grupo e para você. A partir do momento que você toma decisões de não fazer isso para si, para fazer para um grupo, você está optando entre outro lugar que não é só um lugar voltado para si, entende? Mais uma coisa que eu quero trazer dentro disso ainda, se você observar o seu grupo, ficou satisfeito, não ficou satisfeito, não cabe aqui. São pontos que são fato do grupo e você precisa seguir adiante com isso. Mas às vezes algumas coisas podem se tornar frustrantes. Por exemplo, eu acho que a parte mais frustrante é quando você percebe que valores, como e quem valoriza um grupo. Quando a gente começa a falar sobre valores, é aí que a gente precisa entender que cada um tem uma experiência diferente, uma experiência de vida diferente, cada um tem uma paciência diferente, cada um tem o investimento, a gente volta lá também, tá? Mas o mais importante que isso é o olhar subjetivo para esses lugares, porque nem todo mundo quer trabalhar com grupos, e tudo bem. Então, ela acaba tendo que se envolver com atividades que são feitas em grupos, mas a pessoa pode não gostar. E ela vir ali participar pontualmente, fazer o que tem para fazer e ir embora. E se você é uma pessoa que gosta muito de grupos, assim como eu, isso pode te incomodar em algum nível. Mas é entendendo de maneira mais empática, que nem todo mundo tem a mesma experiência para isso e entende os funcionamentos, é que você vai conseguir trazer um olhar diferenciado, vai conseguir caminhar melhor nesse grupo e vai conseguir seguir aí adiante, tornando as suas potencialidades mais ricas ainda nesse campo, ok? Então era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, manda um direct ou deixa um comentário aqui pra mim. Não esquece, @psicóloga Vanessa Monte. Tchau, tchau!